E aí, gente, eu peço bem-vindos ao projeto iniciado. Enquanto eu tava pensando assim de fazer um vídeo sobre o jogo Lego Dimensions, que é um jogo que junta assim um monte de franquias assim, jogos, filmes e tal, que inclusive não vai ter vídeo sobre isso porque eu não consegui jogá-lo de fato, né? Porque o meu PC travou, então eu não vou poder jogar, trazer vídeo desse jogo. Mas tinha uma coisa interessante que eu ia falar lá, que são os personagens e as franquias que eles deixaram que não deu certo para lançar, né? Porque esse jogo foi cancelado em 2018 e foi em 2018 que realmente teria esses jogos, essas franquias aí pro Lego Dimensions. E quais seriam essas? Tinha, se não me engano, o Ben 10, o Shrek e tinha outro também, mas isso é teorias mesmo, acho que não tem nada confirmado. Mas tinha algo interessante ali que eles mencionavam que teria o Homem de Ferro no jogo. E, caso vocês não sabem, o Lego Dimensions tem a DC que a gente pode usar a DC. Mas não tinha nenhum da Marvel. Eu acho que muito por conta do negócio contratual, né? Porque o Disney Infinity, que era o negócio da Disney, já tinha lançado, então eles não poderiam pegar IPs da Disney, se não me engano. Acho que é mais ou menos isso. E lá em 2018 o Disney Infinity já ia ter acabado já. Mas daí já teria margem para trazer os personagens da Disney no Lego Dimensions. Mas o que aconteceu é que o Lego Dimensions também foi cancelado na mesma época, então acabou não tendo esse negócio aí. E também uma coisa interessante é que só seria o Homem de Ferro. É uma coisa bem intrigante, porque não teria Homem-Aranha, não teria Wolverine, Hulk, Capitão América, só teria o Homem de Ferro. Então a gente não sabe se teria Nova York, a Manhattan lá do primeiro Lego Marvel para explorar, ou seria só tipo a torre do Stark mesmo que a gente poderia explorar, né? Porque parece que isso seria focado no Homem de Ferro. O que seria interessante ali é que teria a primeira vez num jogo oficial um, um crossover da Marvel com a DC nos jogos. E eu pensei, como seria um jogo da Marvel com a DC? Como seria um DC versus Marvel nos jogos? Porque isso já teve nos quadrinhos, né? E nunca teve em outras mídias, assim, pelo que eu me lembro. Nunca teve em outras mídias. E a mídia que eu acho mais interessante de ter um jogo desse é nos games também. Os games, tem muito game aí que é crossover com outras franquias. Um exemplo aqui é o próprio Marvel vs Capcom, que é a junção dos personagens da Capcom com os personagens da Marvel. E também tem o The King of Fighters, que é um jogo que junta todos os jogos da SNK de luta num único jogo também. Muita gente não sabe disso, mas o The King of Fighters é um compilado com todos os personagens que eles já lançaram de luta que essa empresa lançou. Então eu pensei, como é que seria um jogo desses? DC versus Marvel. Claro que as chances são mínimas de isso acontecer realmente um dia. Mas como seria isso, né? O que poderia apontar a favor de um negócio desse? Claro que é difícil de acontecer, né? Mas como eu vou jogar a favor de um jogo desse, então eu vou pegar todas as partes positivas, quer dizer, todas as partes que poderiam favorecer e teria um jogo assim. E daí as partes que não ia acontecer, né? Que não tem como acontecer um jogo desse, eu vou desconsiderar, né? Porque esse vídeo é só para considerar se tivesse um jogo assim, né? O próprio James Gunn, que é o chefão da DC toda não, DC dos cinemas, ele falou que não pretende fazer um crossover da Marvel com a DC no cinema. E daí pode falar, então acabou, não tem mais como fazer um negócio desse, sendo que nem o James Gunn quer. Mas isso aí é nos cinemas, né? Isso não inclui outras mídias. E também
ano passado já teve um crossover do Batman com o Deadpool, que muita gente. O que eu ouvi dessa história é que ela é meio ruim, tá? Mas é de trash, né? Todos os crossovers da Marvel com a DC no cinema não, nos quadrinhos tem histórias ruins, né? Eu acho que a melhor mídia realmente para trazer isso seria no mundo dos games, né? Porque eles já teriam feito parceria nos quadrinhos, foi muito recente, e daí pode ser que eles vão fazer um jogo, né? E um jogo poderia vender mais que o quadrinho, porque o quadrinho vendeu muito, imagina um jogo, né? E também a própria DC, ela não tá vindo muito bem nos games, né? O único game assim que a DC foi boa, né, foi a do Batman Arkham, né? Depois não teve mais nada. E a Marvel tá ficando boa na frente, né? Com o Marvel Rivals, mas era muito prejuízo antes de lançar esse jogo, né? Então pode ser que aconteça uma parceria nesse contexto aí. Então tá, já vai acontecer a parceria tal nesse mundo paralelo que a gente estamos fazendo. Mas qual seria o estilo do jogo? Qual seria o estilo do jogo que eles iriam adotar? Eu acho que eles não adotariam um estilo ação e aventura, meio Batman Arkham, meio jogo do Homem-Aranha. Eu acho que isso não aconteceria. Muito porque exigiria tempo também, exigiria muito tempo e também poderia cortar alguma gameplay de alguns personagens. A gente ia poder controlar menos personagens, né? Provavelmente. Então eu acredito que não seria um jogo desse estilo, tá? Eu não imagino um jogo desse vindo desse estilo. Se vier, tranquilo, mas eu acredito que não iria vir. Outra escapatória, como eu já até falei no início, é ser um jogo Lego, né? É ser um DC versus Marvel versão Lego. Mas eu acho isso muito difícil também, porque a própria Warner falou que não quer que a Lego faça IPs com ou que não sejam delas, né? Que não seja o da Warner. E daí isso consequentemente tira o Lego de fazer jogos da Marvel e de Star Wars também. Então isso quebra toda a minha teoria de um jogo desse. Não, não é mais ou menos isso, porque a Warner falou pra TT Games, que é os cara que faz os Lego, de não fazer esse negócio. Mas eles não falaram que outras empresas não podem fazer também. E que não possa existir algumas exceções, né? Porque do mesmo jeito que vão promover a IP da Marvel, eles também vão promover a IP da DC, né? Eu tô vendo aqui na mente da Warner aqui também, né? Que agora foi comprado pela Paramount. Então, eu acho que sobrou dois estilos aqui, assim, que combina bastante com esse negócio. Também tem o negócio que pode ser um jogo online, assim, estilo Marvel Rivals, mas eu acredito que isso não ia acontecer, porque é um jogo online, né? E também a Marvel já tá fazendo um Marvel Rivals e parece que eles não vão para de morder esse osso por um bom tempo. Acho que eles vão. Marvel Rivals vai durar muito tempo. E também eu não acho que eles iriam parar com isso só para fazer o mesmo jogo, só que tendo que dividir o dinheiro com a DC, né? E daí seria interessante se, tipo, vamos lá, se eles vão fazer um novo jogo da DC assim, um, um novo jogo da DC, e daí eles coloquem a Marvel assim junta para promover também mais o game, né? Porque com certeza um jogo juntando as duas eu chamaria muita atenção no mínimo, né? Mas eu acredito que não seria do mesmo estilo do Marvel Rivals. E daí sobrou dois estilos aqui que eu acho que poderiam funcionar bastante num estilo de jogo desse, que é um DC vs Marvel, que é um crossover. Eu acharia interessante se fosse ou um jogo estilo Super Smash Bros. Ou um estilo Mortal Kombat. E daí tem que decidir, né, qual é o melhor. Para mim os dois iriam funcionar bastante, tá? Mas o que vai lutar contra aqui o estilo Super Smash Bros. É que
A Warner já fez um Super Smash Bros. Dela, que caso vocês não lembrem é o Multiversus, que flopou bonito, né? Ninguém mais fala de Multiversus, foi um, se não me engano, um jogo que lançou lá em 2022, que teria o Salsicha, o ADC, o Looney Tunes, e não deu lá muito certo também. A última atualização que eu vi é que trouxeram o Jason do Sexta-feira 13 e o cara do Matrix no jogo, mas essa é a última atualização que eu vi, eu nunca mais vi nada de multiverso, da mesma forma que eu nunca vi mais nada daquele 171 lá que é o GTA do Brasil, né? Então, eu acredito que por esse contexto que a Warner tem, eu acredito que eles não apostariam num jogo o estilo Super Smash Bros. Até porque eles iriam fazer a parceria com a Disney também, a Marvel, e eu acho que eles também não. Também seria mais prejuízo se não desse certo, né? Porque o multiverso era só com as IPs da Warner. Nesse jogo, nesse contexto aqui, vai ser com a IP das duas. Então eu acredito que seria mais prejuízo se um jogo desse desse fracasso. E tinha que ser um negócio que teria certeza que daria sucesso. E daí a única escapatória que fica é o estilo Mortal Kombat. Também tem o estilo Street Fighter, né? Porque a Marvel tem uma parceria assim com a Capcom desde os anos 90, né? Mas eu acho que não seria tão legal assim um DC vs Marvel estilo Street Fighter. Na minha opinião, eu acho que não seria tão legal assim. Então, o que sobra aqui é o estilo Mortal Kombat, né? Até se a gente for ver um contexto, né? Não, a DC não faz um jogo com os caras do Mortal Kombat desde 2017, que foi lá quando lançou o Injustice 2, né? Então, eles voltariam, né? Só que, voltando num outro contexto da DC, né? Que não é o Injustice, que o Superman fica do mal, e eles voltariam agora com a Marvel, né? Eles voltariam e seria algo totalmente novo que eles poderiam fazer aí. Eu acho que seria a melhor escapatória a Warner mandar os caras do Mortal Kombat para fazer. E daí, como o Injustice vendeu muito, né? E daí isso chamaria a atenção da Marvel. E aí, consequentemente, aconteceria o jogo, né? Cara, o cara é um gênio. Cara, você não entendeu o que ele quis dizer? Acaba aqui o nosso joguinho? Também não. Porque eu também queria me aprofundar mais em como seria esse jogo também. Porque parece que teria muita coisa aqui. Eu preparei muita coisa aqui. Acho que vai ser bem legal aqui. Primeiro, vou falar do elenco de personagens. Que contando as DLCs e contando as que não são skins, né? Porque vai ter muita skin também, tipo skin que referencia outros personagens, tanto da Marvel quanto da DC, mas no total seria 50 personagens da Marvel e 50 personagens da DC. Porra, tudo isso? Eu acho que seria um número assim equilibrado, porque se fosse, sei lá, 100 da Marvel e 100 da DC, eu acharia muito, muito mesmo. E eu não acho 100 personagens muito, né? Eu não acho 100 personagens muito porque, tipo, vai juntar as duas, então eu acredito que 100 personagens. Eu não ia dizer pouco, né? Porque pouco não é, mas eu acho que daria certo, acho que poderia funcionar 100 personagens, eu não veria problema nisso. 100 personagens acho que é um número bom, porque se eles colocarem 50 e daí vai ficar, sei lá, quanto é a metade. Geralmente as pessoas têm um preconceito, eu falo, mas gente, eu só sou um cara burro. 25. E daí ficaria 25 personagens de cada. De cada um, né? Marvel e DC. Até poderia funcionar, mas eu acharia muito pouco personagem. E eu acho que o que seria massa é a quantidade de personagens que a gente teria, né? Porque juntar as duas daria muito personagens pra gente controlar. Mas também, se juntando as duas, né? Fica 100 personagens. Mais uns 10, assim, eu vou ver direito, uns 10 ou 11 personagens DLC. Que também é muito comum nesses estilo
que a Mortal Kombat faz é de trazer personagens totalmente que você não entenderia o porquê que eles foram acreditados no jogo, né? Tipo, no Mortal Kombat 11 eles colocaram o Rambo para ser um personagem jogável. No Mortal Kombat 10 eles colocaram o Jason do Sexta-feira 13. No 9 eles colocaram o Kratos do God of War. Então eles não tem muito filtros é foda. Filtros. Então eu acredito que teriam muito personagem de DLC também, que poderia referenciar outros quadrinhos assim de heróis que não são da Marvel nem da DC, quanto outros personagens do Mortal Kombat, né? Que é muito comum ter os personagens de Mortal Kombat nos jogos assim, também acontece no Injustice e poderia acontecer nesse também, como outros personagens que não tem nada a ver, mas eles estão no jogo para, sei lá, promover alguma IP, alguma coisa assim, porque tem que ter personagem nada a ver também no jogo, né? Então vamos para falar de quais personagens que eu escolhi aqui para acrescentar o elenco do jogo, né? Porque tem muito mesmo. E claro, né? Pode ser que eu esteja faltando um personagem. Eu não desconsidero isso também, porque é muito difícil de escolher 50 de cada, né? Então vai faltar personagem também, mas alguns personagens eu pensei, esses personagens aqui eu acho que não precisaria de estar no jogo. Ou eles têm poderes muito parecidos eles têm poderes muito parecidos e tem um que é menos relevante que outro. Então, mas tem alguns personagens que vão ter, um personagem da Marvel, um personagem da DC que tem poderes parecidos, mas isso aí não vai ter como fugir, né? Porque os dois personagens são importantes, então eu teria que acrescentar também, né? E alguns, tá? Se tiver faltando aí, alguns personagens vão ser acrescentados durante a skin, né? Porque eu não sei se vocês entenderam, mas tipo, no próprio Injustice 2, não tem o Flash Reverso e o John Stewart no jogo, mas eles acrescentam em forma de skin para o Hal Jordan e para o Barry Allen, que é o Lanterna Verde e o Flash. Então, isso funcionaria mais ou menos assim, tá? As skins poderiam referenciar outras fases dos quadrinhos que esses personagens tiveram, quanto poderiam referenciar outros personagens também. E agora vamos aqui para falar dos personagens, né? Porque vai demorar bastante. Então, começar com o Batman. Claramente, Batman teria que estar no jogo, né? Sem dúvidas. E as skins seriam infinitas, como o do Homem-Aranha também, que eu já vou falar. As skins são totalmente infinitas, então eu poderia fazer uma roupa com referência ao Flashpoint, uma roupa que é referência ao Azrael, uma roupa que referencia os Batman Arkham. Poderia ter roupas de todos os estilos e todos os gostos também pro Batman. E agora vindo aqui pro Homem-Aranha. Homem-Aranha é a mesma coisa. É um personagem muito importante, então ele já tem que ficar aqui nos primeiros. E os trajes também que ele poderia escolher também seriam infinitos também, né? Os trajes poderiam referenciar outros personagens aí do Aranha Verso, né? E poderiam referenciar outras fases do Homem-Aranha nos quadrinhos, do Peter Parker, né? Como eu também acharia bem interessante se tivesse uma roupa que referencia o Homem-Aranha Cósmico. Não sei se vocês lembram, mas tem uma história que o Homem-Aranha absorve os poderes do Capitão Universo, se não me engano. E daí ele vira um Homem-Aranha cósmico, assim. Eu acharia interessante se tivesse uma skin dessa no jogo. E daí ele poderia ter poderes diferentes, né? Sendo que é um Homem-Aranha cósmico, não é um Homem-Aranha normal. Eu acharia interessante tiver uma skin dessa. E também acharia interessante se tivesse a skin do Homem-Aranha simbionte e ele fosse mais poderoso que o Homem-Aranha sem o simbionte. Eu acho que seria uma referência bem legal também, inclusive. Daí vindo pro próximo, que é o Superman. E também eu acredito que seria bem massa se tivesse uma skin que referencia o General Zod. Porque eu não consigo fazer um personagem separado do General Zod, porque o General Zod é muito parecido com o Superman em questão de poderes. Então eu poderia ter uma skin que é o do General Zod. A gente poderia jogar com o General Zod em forma de skin pro Superman.
E daí também poderia ter o Superboy também. E até poderia ter outros personagens aí que são referências assim ao Superman. Poderia ter uma versão do Injustice também, para referenciar, né? Já sendo que o Mortal Kombat já fez o Injustice. E daí poderia referenciar numa skin. Então vamos aqui pro próximo, que é o Wolverine, né? Seria bem massa ver como eles fariam o Wolverine, se ele seria baixinho, se ele seria alto. Eu acho interessante ver como seria o Wolverine num jogo desse, num contexto um pouco mais sério, né? Um pouco mais sério, né? É sério porque tem sangue, mas não é sério, né? Vai morrer daqui pro Natal. E daí o quinto aqui é a Mulher Maravilha, não tem muito o que comentar também. E daí o próximo é o Hulk. E o Hulk eu acho que vou comentar um pouco também, que poderiam ter skins que ele seria o Hulk vermelho, que ele seria o Hulk cinza, e também poderia ter skins que referencia o Abominável também, e até o Coisa, porque o Coisa e o Abominável, o Hulk, eu acho que eles têm poderes muito parecidos para diferenciar no jogo. Então eu acharia interessante se eles viessem em forma de skin pro Hulk, né? Pra de alguma forma eles forem pro jogo, mesmo não for, entendeu, vocês entenderam, né? Eles vierem como personagem do jogo, mas ao mesmo tempo não. Acho que seria interessante isso. E daí o próximo é o Coringa, né? O Coringa também, mesma coisa, né? Poderia ter roupas assim que poderiam referenciar a fase dele nos quadrinhos. O melhor jogo assim que eu vi em questão de trajes do Coringa é o Injustice 1. Nem é o 2. O 2, o Coringa de lá parece o Fiuk. Você tem que entender sua posição. Quem você é. Você é uma mulher branca, privilegiada. Mas o Coringa do Injustice 1, ele tem uma roupa que referencia a Piada Mortal, que referencia ele quando ele era de capuz vermelho, referencia o traje dele do Batman Arkham. Eu acho que se fosse para se basear nos trajes do Coringa, umas skins do Coringa para esse jogo, acho que teria que pegar uma referência aí do Injustice 1. O próximo aqui é o Homem de Ferro. Poderia ter uma roupa que referencia ele do MCU, né? Também poderia ter uma roupa que referencia o Máquina de Combate, né? Eu acho que seria bem interessante, porque já que o Máquina de Combate também a mesma coisa, não é um personagem que poderia ser introduzido como um outro personagem, sendo que ele é muito parecido com o Homem de Ferro, então ele poderia vir em forma de skin para o Homem de Ferro, né? Lanterna Verde. Lanterna Verde também mesma coisa, tá? Viria a versão que teria a principal do jogo, mesmo as outras versões de Lanterna Verde aparecendo durante a história, seria o Hal Jordan. Eu acho que seria interessante se o Hal Jordan ele fosse também o Lanterna Verde principal desse jogo. E os outros Lanterna Verdes viriam em forma de skins para esse Lanterna Verde. Como os Lanterna Verdes que viriam, né? O Jon Stewart, o Guy Gardner, o Kylo Rayner. Eu acho que seria interessante eles vierem para o jogo só como skins para o Hal Jordan. Eles também teriam falas diferentes, né? Eles são pessoas completamente diferentes, mas eles têm os mesmos poderes do Hal Jordan, né? Tirando os construtos são diferentes, mas no geral os mesmos poderes. Então, facilmente eles poderiam ser skins aí pro Hal Jordan também, né? Também o próximo é o Capitão América. Capitão América também, mesma coisa dos outros. Também vai ter skins alternativas, um personagem importante, enfim. Flash, aqui, Thor, Aquaman, Ciclope, Super Choque. E daí eu já vou comentar um pouco mais sobre o Super Choque. O Ciclope também, o Ciclope também é um personagem muito interessante para estar num jogo desse, né? Porque eu me lembro dele no Marvel vs Capcom e seria interessante ver ele nesse jogo. Mas aqui comentando aqui mais sobre o Super Choque. Super Choque é um personagem que não tem muita presença na DC, eu não sei porquê, mas é um personagem muito marginalizado. Porque, tipo, é um personagem negro da Marvel, quer dizer, da Marvel não, da DC, e eles esquecem completamente o Super Choque no churrasco, né? Então, tipo, eu acharia interessante se ele fosse vir para esse jogo aqui. Ele poderia ter poderes bem diferenciados, né?
E também as skins dele, eu acho que não tem muita surpresa. Eu acho que poderia ter as skins que referencia os dois trajes que ele usa na série, que se não me engano, teve a roupa. A primeira roupa, que era uma roupa azul e branca, se não me engano. E daí nas últimas temporadas foi uma preta e azul. Então acho que eu acharia interessante se tivesse essas roupas. Mas no geral é isso aí, né? E aí o próximo aqui é o Justiceiro. Acharia muito massa o Justiceiro num jogo desse. Ou poderia ter uma skin que referencia o Pistoleiro. Já que o Pistoleiro também quase tem os mesmos poderes do Justiceiro. Poder, né, entre aspas, porque os dois não têm poder. Mas daí eu acho que poderia ser interessante uma skin do Justiceiro se é do Pistoleiro. Pra, tipo, o Pistoleiro aparecer no jogo, mas ao mesmo tempo não aparecer, sendo que o Justiceiro tem os mesmos poderes. Então acharia interessante o Pistoleiro vir como skin. Na próxima a Arlequina, a próxima é o Deadpool. E daí o outro é o Exterminador, né? Slade Wilson, que também seria interessante os diálogos dele com as interações dele com o Deadpool. O Senhor Fantástico, eu acharia ele bem interessante dele estar num jogo desse, o Senhor Fantástico, o personagem mais inteligente da DC, né? É maconha, doido. E daí depois é o Mutano, porque o Mutano ele não apareceu no jogo do Injustice também, muito porque ele é morto antes de começar o Injustice, né? Ele é morto na explosão de Metrópolis. E eu acharia interessante ele estar nesse jogo aqui, porque seria interessante como seria a gameplay dele, seria algo muito intrigante de ver como seria uma gameplay do Mutano num jogo desse. Acharia bem interessante, tá? Então o Mutano estaria nesse jogo aqui. E daí outro que também seria intrigante ver como seria a gameplay seria o Dr. Octopus. Dr. Octopus, caso vocês não saibam, ele era planejado de estar no Marvel vs Capcom 2. Ele seria um dos personagens que seriam acrescentados no Marvel vs Capcom 2. Mas daí eles tiraram ele no jogo, não sei porquê. Eu acho que seria interessante ele estar num jogo desse também. O Dr. Octopus também. Tem o Senhor Frio. O primeiro não, já teve o Coringa. Segundo vilão aí do Batman. Eu acharia interessante o Senhor Frio nesse jogo. O Senhor Frio, poderes congelantes, né? E eu poderia ter uma skin que referencia o Capitão Frio. Porque no Injustice tem o Capitão Frio e tem uma skin que referencia o Senhor Frio. Acho que seria interessante ser o contrário aqui. Ter o Senhor Frio e daí ter uma skin que referencia o Capitão Frio. E daí o próximo aqui é o Demolidor. Demolidor é um personagem aqui que é muito parecido com Asa Noturna, que é também o outro personagem que eu vou falar aqui. Mas ele tem um jeito próprio, né? Eu acharia interessante o Demolidor nesse jogo também, num contexto um pouco mais violento também. Não tão violento assim, né? Mas tipo, num contexto um pouco mais sério, eu acharia interessante o Demolidor como um personagem jogável aqui desse jogo. Não sei se ele teria muita importância no modo história, né? Porque é simplesmente 50 personagens da Marvel e 50 personagens da DC. É meio difícil alguns personagens se destacarem no modo história. Mas acho interessante ele nesse jogo aqui, o Demolidor. Próximo também é o Asa Noturna. A Asa Noturna tem quase os mesmos poderes do Demolidor, mas ele poderia ter uns golpes diferentes, né? Porque ele usa os gadgets do Batman, eu acharia interessante. Ele poderia ter algumas diferenças do Demolidor. Os dois batem nos outros com bastão. Poderia ter coisas diferentes também na gameplay dos dois também, para diferenciá-los. E eu não queria deixar, sei lá, o Demolidor sendo uma skin do Asa Noturna e nem o Asa Noturna sendo uma skin do Demolidor, né? Então acho melhor separá-los, né? O próximo aqui é o Mistério, né? Isso aí é um mistério, né? Isso é uma piada bem gostosa. Que ele também tem os poderes de ilusão. Eu acho que seria bem interessante a gameplay do Mistério. E também eu vou falar aqui também do Espantalho. E os dois poderiam ser uns inimigos muito legais de enfrentar no modo história também, né?
pode ser que aconteça uma rebelião no Arkham, e daí os dois aparecem lá para enfrentar, pra gente enfrentar. Poderia ser bem interessante uma dupla do Espantalho com o Mistério. E daí a gameplay deles, depois da gente desbloquear eles, poderia ser bem interessante aqui. Então o Mistério tá nesse jogo, e também a questão também do Espantalho, né? Que o Espantalho já apareceu no Injustice. E ele poderia ter uma skin meio diferente, poderia ter uma skin que referencia mais o Batman Arkham, ao mesmo tempo que poderia ter uma skin que referencia ele nos quadrinhos, que ele usa um chapéu, né? Também o próximo aqui é o Motoqueiro Fantasma. E Motoqueiro Fantasma num jogo desse seria muito massa. Marvel vs DC, DC vs Marvel, né? Com o Motoqueiro Fantasma. Não tem pra ninguém. Eu acho que seria muito, muito massa. Eu acho que, se não me engano, no Marvel vs Capcom 3, o Motoqueiro Fantasma é acrescentado também, né? E também eu me lembro que a gameplay do Motoqueiro Fantasma naquele jogo era muito irada. E, e também pode ser muito irado também a gameplay do Motoqueiro Fantasma nesse jogo. E daí também tem o Lobo, simplesmente o Maioral também. Eu acho que quando for, supostamente, né, quando lançar esse jogo, o Lobo já vai estar no cinema, né? Eu acho que já vai ter até série própria, sei lá. E daí seria muito interessante ver ele num jogo desse, porque, caso vocês não lembrem, ele apareceu no Injustice 1. E seria interessante ver ele numa versão um pouco mais moderna, né? Num jogo desse, as interações que ele poderia ter com o resto dos personagens, até com o Deadpool também. Então, tem o Lobo aí também. E também poderia ter uma gameplay muito parecida com o Motoqueiro Fantasma, né? Porque os dois têm motos, os dois têm correntes. Poderia ser bem parecido, mesmo os dois sendo diferentes, né? Eu acho que poderia ser bem legal o contraste dos dois. E também tem o Venom também. E também eu acharia muito interessante se a skin principal do Venom nesse jogo fosse um pouco mais azul escuro, que é que nem o que ele a skin dele lá no Marvel vs Capcom, os primeiros, que é uma skin um pouco mais azulada, não é um preto mesmo. Um monte de negro gostoso. Como eu acharia interessante se o Homem-Aranha Simbionte também fosse um pouco mais azulado, e até o traje do Batman nesse jogo principal também fosse mais azulado também. E claro, se alguém não curtir muito esse negócio mais azulado desses personagens aí, é só eles virem ali nas skins lá e trocarem, né? Você tá falando merda. Continuando aqui, agora o próximo é o Cyborg, né? O próximo aqui é o Doutor Estranho. Agora, o próximo, falando aqui de personagens mágicos que são diferentes do Doutor Estranho, que é a Zatanna também. E saindo aqui da Zatanna e vindo pro Blade, acho que seria bem massa o Blade nesse jogo. Então eu decidi colocar ele porque eu não me lembro dele em outros jogos assim. E daí vindo para outro aqui, agora do DC também, né? Que é o Caçador de Marte. Caçador de Marte, personagem aí, um dos membros ali da Justiça, que sempre não tem muita presença, né? Mesmo no ano passado, se não me engano, o quadrinho dele lá do Caçador de Marte Absoluto foi um dos que mais vendeu no ano. É bem interessante, né? Caçador de Marte sendo um dos que mais vendeu no ano. Enfim, eu acho que seria interessante nesse jogo aqui, o Caçador de Marte. E daí também tem o Gambit também, que o Gambit também é a mesma coisa, seria massa ele nesse jogo. Ele já apareceu lá no Marvel vs Capcom e ele é um personagem bem massa lá. Acredito que com uns gráficos melhores e um negócio mais refinado, poderia ficar realmente um personagem muito da hora para jogar no jogo, né? E é o Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde, o engraçado do Arqueiro Verde é que eu gosto muito dele, mas eu não sei por que eu gosto muito dele. Eu acho ele muito da hora. Eu sempre gostei muito do Arqueiro Verde, eu até li quadrinhos do Arqueiro Verde. E olha que eu não leio tanto quadrinhos assim, tantos não. Mas tipo, eu li os quadrinhos do Arqueiro Verde e tipo, não é lá essas coisas também, né? Não é tipo os quadrinhos do Batman que são sensacionais, os quadrinhos do Homem-Aranha e tal. É um personagem muito underground, né? Mas eu diria que é um entretenimento da hora por causa do personagem em si, né? Eu acho que o personagem
em si ele segura as histórias dele. E eu acharia bem interessante ele nesse jogo, tá? E desse eu poderia falar, mas o Gavião Arqueiro ele tem os poderes parecidos com o Gavião Arqueiro e poderia quebrar um pouco o jogo. É verdade, o Arqueiro Verde, quer dizer, o Gavião Arqueiro vai aparecer, né? Porque não tem como deixar ele só com a skin do Arqueiro Verde. Então os dois vão aparecer separados, mas os dois vão ter poderes muito. Isso é doença, vai se tratar. Tá com problema. Coisa feia. Muito parecidos. Nossa, minha garganta, muito parecidos. Porque os dois são realmente muito parecidos mesmo. Mas eu não vou deixar um ou outro como skin do outro, porque ambos são importantes para os seus universos. Então eu acho que é melhor deixar assim. Agora o Homem de Gelo próximo. Andei vindo aqui pro Lex Luthor. Agora o próximo aqui, outro vilão importante. Agora da Marvel. O Magneto. E daí agora eu vindo pro Shazam agora. Já que esse jogo é estilo Injustice, não tem como a gente não citar o Injustice também. E no Injustice o Shazam morre logo no primeiro jogo. E daí no segundo ele não aparece. Eu acho que seria interessante o Shazam aparecer nesse jogo, mas o Adão Negro ele ficar de fora. Eu sei que tipo, mas por que não deixar o Adão Negro aqui? Porque eu acho que ele tem quase os mesmos poderes do Shazam. Eu acho que seria mais interessante deixar o Adão Negro como uma skin alternativa do Shazam. Então o Shazam vai ser realmente um personagem mais importante aqui. E daí o Adão Negro vai aparecer em forma de skin. E daí ele pode ter diálogos diferentes e tal. Daí vindo pro próximo aqui, que é a Tempestade. E daí o próximo aqui é o Darkseid. E daí o Thanos eu já falei um pouquinho, né? Então, Você tá falando merda. então eu já posso pular pro próximo aqui, que é a Era Venenosa. Saindo da Era Venenosa, vindo aqui por um personagem que vai ter importância, que é o Doutor Destino. E agora vamos aqui pra Canário Negro. E daí agora vindo para outro aqui, que é o Fanático. Fanático, mesmo ele tendo quase os mesmos poderes do Hulk, né? Que é super força e tal. Eu acho que poderia ter uma gameplay um pouco mais diferente do Fanático. E saindo aqui do Fanático, agora eu vou vir pro Capuz Vermelho. E uma curiosidade que o Capuz Vermelho, uma foto do Capuz Vermelho, era a foto de perfil do canal antigamente. Acho que mais ou menos antes de 2023, antes de eu realmente reformular o canal e tal. O símbolozinho do meu canal era a foto do Capuz Vermelho. Eu me lembro, acho que era a foto do Capuz Vermelho. Antigamente só tinha um rosto meu quando eu era mais novo. Mas daí eu coloquei a foto do Capuz Vermelho, porque eu queria ser diferentão, Capuz Vermelho e tal. E depois eu tirei e coloquei a foto do Wesker do Resident Evil. E daí depois, realmente, né? E daí eu coloquei o PN, o símbolo do canal, porque eu achei mais interessante também. Mas eu acho que eu não vou mudar também, porque é mó difícil de ficar mudando o símbolo do canal. E eu acho que é bom deixar assim, porque daí você se apega ao símbolo do canal. Quem dera funcional. E vindo para outro aqui, que é o Duende Verde. Próximo é o Gladiador Dourado. Estamos na metade dos personagens aqui. Então eu vou me apressar aqui. Gladiador Dourado. Gameplay interessante, né? Vamos lá. Ultron. Eu só vou passar aqui os nomes porque eu realmente me perdi aqui um tempo. Fiquei aprofundando os personagens. Mas enfim, acho que não precisa de aprofundar os personagens. Então vamos lá. Ultron, já falei, né? Capitão Átomo. Senhor das Estrelas. Super Gêmeos. Super Gêmeos seria massa, hein? No jogo dos Super Gêmeos. Mas eu deixo os Super Gêmeos só pra uma zoeira aí também, porque eu vou fazer uma zoeira também com a Marvel. Então vai ter dois personagens de zoeira, um da Marvel e outro da DC. Vamos lá, passando aqui meio rapidinho. Rocket Raccoon, Metamorfo, Homem-Formiga, Estelar, Dente de Sabre, Ravena, Jean Grey, Cara de Barro, Surfista Prateado, Mulher Gato, Noturno. Acho que o Noturno pode ser uma gameplay bem interessante mesmo. Uma gameplay do Noturno. Rastejante, que caso vocês não conheçam Creeper, né?
é um personagem assim, anti-herói do núcleo do Batman, que eu nunca vi ele tendo importância no. Até no desenho ele apareceu, tinha um episódio só do Rastejante no desenho do Batman, e depois ele apareceu na Liga da Justiça Sem Limites e não teve nenhuma fala. Achando interessante ele aparecer com mais presença nesse jogo aqui, o Rastejante, porque nunca tem, né? Eu acho ele um personagem interessante. Ele é o Coringa anti-herói, então eu acharia interessante ele tendo mais um pouco mais de presença. E daí passando aqui um pouco, Homem-Areia, Homem-Areia, mesma coisa, muito interessante dele tiver nesse jogo aqui, já que eu acharia curioso como poderia ser a gameplay do Homem-Areia. É a próxima aqui, Mulher Gavião, Falcão, Batman do Futuro. Batman do Futuro que eu vou falar um pouquinho mais, porque eu poderia ser uma skin, o Batman do Futuro do Batman tradicional, mas eles são muito diferentes, o Batman do Futuro do Batman tradicional. Os dois têm poderes diferentes, os outros têm uma roupa diferente, acho que poderia resolver com skin, né? Mas os dois têm personalidades diferentes, os dois são muito diferentes, então eu acharia interessante os dois ficarem separados também. Até porque eu acharia muito interessante como poderia ser a gameplay do Batman do Futuro. E agora passando aqui, vamos continuar. Miss Marvel. Eu vou falar um pouco mais porque poderia falar, não, mas por que precisa da Miss Marvel? E não é a Kamala Khan, tá? É a Carol Danvers. Foda-se! Próximo, o Questão. Questão, vocês lembram dele na Liga da Justiça Sem Limites, né? Howard o Pato, que é a mesma coisa do Super Gêmeos, né? O personagem mais zoeira também, eu deixei aqui porque pra ter aquela zoação leve, né, que sempre tem que ter no canal também. Mas também poderiam ser personagens interessantes, tá? Eu vou admitir que também poderiam ser bem interessantes também esses personagens aqui acrescentados no jogo também. Sinestro, Vampira, Jonah Rex. E eu vim aqui, e agora falando mais um pouco do Jonah Rex, não simplesmente só por causa do Jonah Rex, mas também ele poderia ter uma skin que referencia o Cowboy Fantasma. Eu não me lembro, tá? Acho que era Cavaleiro Fantasma, eu acho que é isso, né? Que é a versão anterior do Motoqueiro Fantasma, que é o Johnny Blaze, né? Mas tinha outro motoqueiro que ele usava chapéu e tal. Eu acharia interessante ter uma skin alternativa do Jonah Rex, que referencia esse motoqueiro fantasma original, né? Eu acharia interessante. Daí eu tenho o MODOK, que é a mesma coisa, né? Seria um personagem engraçado de estar num jogo desse, né? Mesmo a gente achando o MODOK um personagem meio bosta. Você é um cocô. E eu vou matar você. Mas o MODOK ele seria muito engraçado nesse jogo, porque eu me lembro dele no Marvel Capcom 3 e toda vez que eu vejo a cara daquele desgraçado lá naquele jogo, eu sempre dá vontade de rir. Então eu vou deixar ele também nesse jogo. E o próximo aqui é Charada, o Loki, a Raia Negra, Adam Warlock, Larfreeze, Caveira Vermelha, né? Parasita, Psylocke, não sei como se fala, não pronuncia o nome dela, Psylocke, não sei como é que traduz o nome dela. Vai tomar no cu! Mas, resumidamente, é aquela mulher lá que tinha uma espada e que tinha um maiô de roxo que ficava enfiado na bunda. Eu acho que vocês lembram dela, né? Pra mim é sexo! E daí também tem a Curto Circuito, que não sei se vocês lembram dela, mas ela é uma vilã do Superman, que inclusive ela apareceu pela primeira vez no desenho do Superman, se não me engano, o Superman série animada. Foi a primeira vez que ela apareceu. Ela resumidamente tem uma mulher, uma garota que tem poderes de choque. E antes ela fazia um podcast falar mal do Superman, e daí ela fica com choque, daí quer se vingar do Superman, enfim, é uma loucura, mas eu achei interessante tirando nesse jogo aqui. E daí tem outro aqui que é o Senhor Sinistro, o Senhor Sinistro, que é um personagem bem da hora, um vilão bem da hora dos X-Men. Caso vocês não lembram dele, ele é o vilão
do jogo do Deadpool também. Não é só por causa disso também que eu deixei ele, porque ele é um vilão bem da hora. Eu não vejo ele tendo importância em outras mídias, né? O Senhor Sinistro. Então eu vou deixar ele como personagem jogável aqui, o Senhor Sinistro. John Constantine, mais um personagem núcleo mágico da DC, que também poderia ser bem da hora nesse jogo também, né? Do John Constantine. O Soldado Invernal, o Robin. E daí eu não sei qual Robin poderia ser o que tá nesse jogo. Eu achei interessante ser o Tim Drake, o Robin desse jogo. Mas também poderia ter skins que referenciam o Damian Wayne, o Jason Todd e o Dick Grayson como Robin também. Porque esse jogo também vai ter muitas skins, né? Para os personagens. E achar interessante essas skins que referenciam outras versões do personagem também. E daí é basicamente isso, né? O Robin aqui não tem muito o que falar do Robin. E daí agora vamos pro próximo aqui, que é a Jubileu. Jubileu também, personagem que seria mais diferentão do jogo. Mestre dos Espelhos, que caso você não lembre do Mestre dos Espelhos, quem é Mestre dos Espelhos? Ele é um vilão do Flash. E ele poderia ser bem interessante nesse jogo, já que ele tem uns poderes diferentes, que é de fazer portais com a arma dele. Acharia interessante como seria a gameplay do Mestre dos Espelhos. Também temos o Cable, né, o melhor amigo do Deadpool. Acharia interessante ele nesse jogo, já que no Marvel vs Capcom 2 ele tem uma gameplay até bem da hora e ele é um personagem muito diferentão também. Eu acharia ele bem interessante, como seria o visual dele, como seria ele num jogo assim, né? A Caçadora apareceu no desenho também. Ela era a namorada do Questão. E um personagem do núcleo do Batman também, que seria até bem interessante. Ela não tem uma gameplay tão parecida assim com o Batman. Então eu acharia interessante ela nesse jogo aqui. Também temos a Mulher Invisível, que é a mulher do Senhor Fantástico, que também poderia ter uma gameplay diferente. Também poderia ser um personagem bem interessante também, a Mulher Invisível. O Vigilante, que você não lembra, ele é o assistente lá do Pacificador. E ele também tem várias versões diferentes. Também tem uma versão até do Vigilante, que ele é um cowboy também. Não sei se vocês lembram, mas tinha uma versão dele que ele é um cowboy. Então não sei qual versão poderia estar nesse jogo do Vigilante, mas achei interessante o Vigilante nesse jogo aqui também. Samurai de Prata, mas um personagem mais diferente aqui do negócio, porque eu li o quadrinho do Wolverine que ele vai pro Japão e tal, e daí ele enfrenta o Samurai de Prata. O Samurai de Prata nesse quadrinho ele é bem bucha, tá? Ele é bem fácil de derrotar ele nesse quadrinho aí, mas eu achei interessante ele nesse jogo aqui, como poderia ser o visual dele, a gameplay dele, porque ele até aparece no Marvel vs Capcom. O Marvel vs Capcom tem muito personagem da Marvel também, e ele aparece nesse jogo e ele é bem da hora também nesse jogo também. Ele é um personagem mais underground, mas eu acho que seria interessante ele nesse jogo aqui, o Samurai de Prata. Também temos o Esmaga Átomo, porque eu não queria colocar o Átomo normal, porque o Átomo normal tem os mesmos poderes do Homem-Formiga, né? Esmaga Átomo já tem os poderes mais diferentes, não é só os poderes do Homem-Formiga, ele também é forte, então eu achei interessante o Esmaga Átomo, até para não colocar o Átomo, porque teria poderes muito parecidos, né? E o último aqui, representando o número 100, é o Pantera Negra, que também eu coloquei o Pantera Negra também porque eu não coloquei ele antes, eu pensei, nossa, mas vai ter o Wakanda com o cenário no jogo, que eu vou falar do cenário do jogo, né? Que vai ser onde vai ficar as arenas, e daí eu não vou colocar o Pantera Negra, então eu coloquei o Pantera Negra aqui como último membro aqui, e daí sendo 100 personagens. E daí eu vou falar dos personagens de DLC, também eu não sei se eu vou falar o personagem de DLC depois ou antes eu falar dos cenários. Primeiro eu vou falar dos cenários para quebrar um pouco o clima, né? Porque eu já tô falando de muito boneco. Então vamos para os cenários aqui. 30 cenários de cada da DC e 30 cenários da Marvel. Completando aqui vai ficar uns 60 cenários, mais ou menos assim. Para ter muito cenário mesmo, já que vai ter muito personagem, então 60 cenários. O primeiro... E daí eu vou passar bem rápido, já que, tipo, não tem muito de interessante para falar dos cenários, né? Eu acho que quem já conhece já sabe mais ou menos quais são os cenários. Então eu já vou passar bem rapidinho e tal.
Batcaverna, Gotham City, Teatro Monarch, Já começou! Parque de Diversões do Coringa, Mansão Wayne, Químicas Ace, Asilo Arkham, Jardim Botânico, Laboratório Congelado, Liga dos Assassinos, Metrópolis, Planeta Diário, Smallville, Fazenda Quente, Lex Luthor, Lex Luthor não, LexCorp, Fortaleza da Solidão, Laboratórios Stars, Central City, OA, Temícera, Atlântida, Jump City, Dakota, Torre de Vigilância, Sala da Justiça, Base da Legião do Mal, Apocalipse, Iceberg Lounge, Star City e New Gotham. Quem manja aí da DC sabe quais são esses cenários aí. Eu até ia colocar Coast City, que é a cidade natal do Hal Jordan, o Lanterna Verde, mas tipo, eu não vi tanta coisa assim diferente em Coast City para eu deixar ele como um cenário aqui desse jogo. E daí você pode falar, então o que você viu em Star City, que é a cidade do Arqueiro Verde, para ele estar nesse jogo? Eu não sei. Não tem mensagem. Simplesmente tanto faz se é Star City, se é Cold City, para mim tanto faz também. É só para completar cenário também. E daí eu coloquei o Star City, mas também poderia colocar no lugar o Cold City, tá? E agora vindo para os da Marvel, que é a Times Square, Torre Stark, Oscorp, Apartamento do Parker, Casa dos Parkers, que é a casa da Tia May. Eu não vou me explicar, mas só para vocês terem confuso, Apartamento do Peter e Casa dos Parkers. A Casa dos Parkers é a casa da Tia May, que é mais grande e tal, e apenas o Apartamento do Peter é um negócio mais pequeno, né? Aquele apartamento lá que vocês viram lá nos filmes lá. Enfim. Nova York, que é a Nova York do futuro. Ilha de Krakoa, Mansão dos Vingadores, Clarim Diário, Mansão dos X-Men, Lativéria, Asgard, Wakanda, Torre Baxter, Japão, Segunda Guerra Mundial, Arma X, Balsa, Hell's Kitchen, Sakaar, Zona Negativa, Sanctum Santoro, IMA, Galactus, Queens, Torre Fisk, Laboratório Spin, Apartamento de Wade Wilson, Torre do Relógio e Aeroporto Aviões da SHIELD. Esses são os cenários aí que representam a Marvel e a DC, que vão aparecer nesse jogo como cenário de fundo. Acho que vocês estão ligados, né? O jogo tem os cenários de fundo e esses são os cenários de fundo desse jogo aqui, que fazem referência a lugares aí importantes, tanto da Marvel quanto da DC. E daí, vindo para os personagens de DLC, né? Ou como poderia ser esse personagem de DLC. Caso vocês não lembram, lá no Mortal Kombat, eles trazem personagens que não tem nada a ver, né? Eles trazem o Rambo, Sexta-feira 13, o Jason, o Fred Krueger, o Kratos. Então não seria personagens. Claro, poderia ter personagens da DC e da Marvel que não foram incluídos aqui, que poderiam aparecer em DLC. Mas eu achei interessante colocar aqui como DLC personagens que não tem nada a ver com Marvel e DC, que são de outras editoras quadrinescas, né? Que fazem quadrinhos também. Personagens que tem a ver com Warner e Disney, e
personagens que não tem nada a ver também, que só estão ali porque sim. E também os personagens de Mortal Kombat, porque no Injustice sempre tem um personagem de Mortal Kombat. Eu acho que, como seria a mesma empresa, então eu acharia que teria assim personagens de Mortal Kombat aparecendo aqui. Então, vamos começar com o primeiro aqui, que já começa assim, já começa com tudo aqui nos personagens da DLC, que é o Darth Vader. Darth Vader, o vilão de Star Wars, que eu acho ele interessante nesse jogo, já que ele tem os poderes muito da hora que poderiam funcionar com Marvel e DC, e ele é um personagem da Disney, né? E já que a Disney Marvel já tá nesse jogo, então não seria diferente. Eu acho que poderia deixar o Darth Vader nesse jogo, já que nesse contexto, né, a Disney já deixaria a Warner ficar com a Marvel para fazer esse jogo, então não seria tão difícil assim do Darth Vader ser incluído como um personagem de DLC também, além de ser um personagem muito massa e que teria uns poderes muito diferenciados também nesse jogo também. E agora, esse é só o primeiro personagem de DLC, ainda tem mais, que é o Spawn. Spawn é um personagem de quadrinhos, né? Ele é o personagem favorito do Giga. Do cara que se eu tiver um rolo, uma discussão com a mulher na rua e ela começar a se alterar muito, eu falo, moça, tô errado. Moça, não falo. Moça, faça favor, chama seu marido. E eu, acharia interessante ele nesse jogo. Ele é um personagem da Image Comics, né? E também seria um editor de quadrinhos diferente da Marvel e da DC. Mesmo ele aparecendo no Mortal Kombat, eu acho interessante ele ser acrescentado nesse jogo também. O Spawn. E daí também vindo na linha da Image Comics, também tem o Invencível também, que achei interessante também ele nesse jogo aqui também. E agora vindo para outro personagem de quadrinhos também que poderia ser acrescentado, que é o Máscara. Que vocês lembram, né? O Máscara, tem o filme com o Jim Carrey. E seria interessante ele nesse jogo, porque caso vocês não lembram, ou vocês não sabem, o Máscara nos quadrinhos ele é muito violento. Ele é muito violento nos quadrinhos. E ele apareceu originalmente nos quadrinhos, né? Eu acharia interessante ele aparecer nesse jogo aqui, de forma um pouco mais violenta. E seria interessante o Máscara nesse jogo, porque ele tem uns poderes muito diferenciados e poderia funcionar num contexto Marvel e DC. Então, Máscara aqui como um personagem, outro personagem DLC também que poderia aparecer no jogo. E daí para você ver o quanto de aleatoriedade que tem nessa lista de DLC que eu fiz, eu vou colocar o He-Man como DLC. Eu vou botar na tua bunda, He-Man! Eu acharia interessante aparecer aqui. Seria um personagem mais zoeira, né? Mas eu acharia interessante. Agora descarregou total. Já com o He-Man já tinha feito isso, mas agora vamos pro Ben 10. Exatamente. Eu acharia interessante o Ben 10 nesse jogo, porque como seria a gameplay dele? Teria como trocar de aliens no meio da partida? Quando você aperta um botão diferente, daí vai para outro alien? Eu não sei. Eu acho interessante desse jogo, exclusivamente porque todo mundo pede pro Mendes aparecer nesses jogos assim, crossover, e ele nunca aparece. Eu acharia interessante ele aparecer nesse, mas não tem nada a ver com o Ben 10. Eu acharia interessante ele nesse jogo aqui. Aleatoriedade total, mas enfim. Também temos aqui, já que já tem todo mundo aqui nessa DLC aqui, também vai ter o Juiz Dredd. Eu não sei se vocês conhecem o Juiz Dredd, mas ele é um personagem de quadrinhos também. Que pelo que eu sei, ele é meio parecido com o Robocop também. E eu achei interessante ele nesse jogo aqui. Ele já fez crossover com a DC, se não me engano, ele já teve um quadrinho que ele lutou com o Batman. Então seria interessante nesse jogo aqui. Eu ia colocar o Robocop, mas eu acho que o Robocop ele não seria muito. Eu nunca vi o Robocop fazendo crossover com a DC, né? O Máscara eu já vi fazendo crossover com a DC. O Ben 10, eu já vi Ben 10. Eu acho que até o Ben 10 já fez. Mas eu não me lembro do Robocop fazendo, tá? Mas pode ser que eu esteja enganado também. Então eu achei interessante o Juiz Dredd como um personagem aqui desse jogo, mesmo não chamando muita atenção, né?
como você chamaria se, sei lá, o He-Man, o Máscara, o Ben 10, esses aí chamam muito mais atenção para as pessoas comprarem as DLCs, né? E daí, né, já que tá tudo bagunçado mesmo, eu vou colocar simplesmente o Sonic nesse jogo, simplesmente o Sonic. Hã? E por que o Sonic estaria nesse jogo? Não tem muito motivos, né? É tipo você falar, por que o Rambo tá no Mortal Kombat? Não tem motivo pro Rambo estar no Mortal Kombat. Chega! Mas o Sonic, já que a Warner e tal, ela já se fundiu com a Paramount, eu acho que eles poderiam colocar o Sonic como personagem de DLC justamente para divulgar o filme do Sonic também, porque eu tô fazendo um negócio mercadológico. Pra divulgar o novo filme do Sonic, sei lá, se estaria o Sonic 4, o Sonic 5, não sei em que Sonic estaria se esse jogo não lançasse. Daí seria uma forma de divulgar o filme. Eu vou ser honesto que se o Sonic estiver nesse jogo ia aparecer um personagem de mod, né? Mas, tipo, pra combinar um pouco, talvez, tá? Eu tire o Sonic e troque o Sonic pelo Shadow. Acho que seria mais... Acho que seria um pouco menos tosco, né? Mas, enfim, tanto faz também. Não pressa não, seus merda. E agora vamos para um outro personagem de Mortal Kombat também, que eles sempre acrescentam nos jogos, que é o... Já que eles já colocaram nos outros jogos o Scorpion, o Sub-Zero, porque todo mundo pensa, Scorpion e o Sub-Zero estariam no jogo. Mas não é bem assim, eles já apareceram no Injustice, então acredito que eles não apareceriam aqui, e nem o Raiden também. Então eu vou deixar os personagens de Mortal Kombat que não apareceram no Injustice, que poderiam aparecer aqui também, que é o Johnny Cage. Johnny Cage seria bem interessante nesse jogo. Poderia ter interações bacanas com personagens mais cômicos da Marvel e da DC. O Liu Kang. Liu Kang nunca apareceu nos Injustice e seria interessante ele aparecer nesse Marvel vs Capcom. Quer dizer, Marvel vs Capcom não, Marvel vs DC. E também o Noob Saibot. Caso vocês não lembram, o Noob Saibot é o Scorpion e o Sub-Zero com preto, né? Tem negro gostoso. Com roupa preta. Ele nunca apareceu nesses jogos aí. E seria interessante também, já pra deixar um ninja junto também. Porque não vai ter Scorpion, não vai ter Sub-Zero, então deixa um outro ninja aí. E o mais da hora que poderia aparecer nesse jogo é o Noob Saibot. Já que tem outros como o Reptile, o Ermac também, mas eles não chamariam muita atenção, né? Acho que o Noob chamaria mais atenção que eles. Então, é isso aí, né? Antes de acabar o vídeo, eu também queria falar que eu ia falar a sinopse como seria esse jogo, mas o vídeo tá longo pra dedéu. Então, eu vou fazer uma segunda parte também. Uma segunda parte falando da história, de como seria a história do jogo. Comenta aí se vocês querem realmente que eu faça um vídeo falando da história. Como poderia ser a história desse jogo, já tá bom, o vídeo já tá bom assim. Não precisa de falar da sinopse do jogo, ou não precisa de falar da história do jogo. Mas achei interessante fazer um vídeo separado falando disso, porque eu já falaria já com esse vídeo já dos personagens, dos cenários, de como seria o estilo do jogo. E daí já no próximo vídeo já fala da história já engatando na história já. Então comenta aí se vocês querem. Eu ia falar agora a sinopse, mas o vídeo tá longo, muito longo mesmo, tá? A gravação aqui tá 45 minutos, mas eu sei que é mais que isso, tá? Porque eu me lembro de já ter gravado outra parte em outro dia, de 20 minutos, de 10 minutos, de 30 minutos. Então, o vídeo tá realmente bem longo, tá? Eu acho que mais ou menos 1h30, se eu não cortar as coisas, tá? Porque pode ser que eu corte também, coisas desnecessárias também. Então, é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que divulguem aí pra galera aí, pra eles verem como seria um jogo do Marvel vs DC. Se você concorda comigo ou não, você acha que seria diferente um jogo da Marvel vs DC? Você acha que é totalmente loucura eu fazer um vídeo desse, sendo que é impossível ter um jogo assim?
Eu vou ser honesto que eu concordo também, eu acho que é impossível ter um jogo assim, mas pode ser que tenha e se eles fizerem, eles têm que pegar esse vídeo aqui para fazer como referencial. Então, é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. E também, se a segunda parte lançou, né, porque pode ser que nem não tenha a segunda parte, procure aí no canal que você vai assistir. Se você pesquisar vai ter iniciado, mas vai descer, e daí pode ser que apareça a segunda parte. Porque vai falar, link na descrição. Mas eu sempre esqueço de colocar o link na descrição. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. A dor do parto é grande, mas eu vou ter que partir. Cu frouxo. Não fique mamando na rua. Homem chora assim, tá? Homem chora dando cozinha no primeiro encontro.